E nós vamos cumprimentar agora os convidados que atenderam gentilmente o convite da produção do Balanço Geral para a gente falar sobre SAF, especialmente a possível SAF do Confiança. Começo com Milton Dantas, presidente da Federação Sergipana de Futebol. Milton, mais uma vez, prazer tê-lo aqui. Bom dia. Bom dia, Fábio Henrique. Bom dia, Pedro Dantas. Bom dia a todo telespectador. Aproveitar e mandar um abraço para o Dr. Walter. Sei que já voltou ativa, estava torcendo pela sua recuperação o mais rápido possível e dizer da alegria de estar aqui com você, debatendo um tema tão importante como é a SAF no futebol brasileiro e agora chegando aqui no futebol sergipano. Pedro Dantas, presidente do Confiança. Bom dia, presidente. Bom dia, Fábio. Vocês são parentes, não? Dantas não? Tem não, só na amizade. Há muitos anos, né, Milton? É verdade. Bom dia, Milton. Bom dia a todos. Bom dia, grande Fábio Henrique. Prazer de novo estar aqui de novo para falar do nosso Confiança, o time que você gosta muito. Mas vamos debater sobre SAF hoje. A última vez que ele veio aqui, ele trouxe a taça. Mas só, Fábio, você não pode topar na taça, porque o seu time é o Sergipe, né? Sem problema. Todo respeito ao Confiança. Deixa eu cumprimentar aqui através da internet. É através da internet, aqui no telão, é isso? O ex-presidente do maior clube de futebol do planeta, Rodolfo Landim, ex-presidente do Flamengo, e que também vai falar com a gente sobre a possibilidade da SAF do Confiança. Landim, você está ao vivo aqui na TV Atalaia, no Balanço Geral. Muito obrigado. Bom dia para você, Landim. Tá bom. Bom dia, Fábio Henrique. Bom dia, presidente Milton, presidente Pedro. Bom dia a todos os ouvintes aí do Balanço Geral. Prazer enorme estar aqui novamente conversando com vocês. Presidente, deixa eu começar pelo senhor. A possibilidade, de fato, há um interesse, você é um empresário, presidiu o Flamengo, há um interesse em adquirir o Confiança, como é que isso vai funcionar, em que pé está isso? Bom, a gente aguardou durante um bom tempo que houvesse, vamos dizer assim, as mudanças estatutárias necessárias dentro do Confiança. Eu acho que o presidente Pedro Dantas pode falar melhor sobre isso, mas foi aprovado no dia 1º, essas mudanças, e agora o Confiança está aberto a receber propostas de grupos empresariais para participar dessa nova empresa que está sendo criada, essa Sociedade Anônima do Futebol, e certamente nós vamos estar apresentando uma proposta muito em breve para o Confiança. O senhor poderia adiantar, por exemplo, detalhes sobre essa proposta ou não? Sim, algumas coisas sim. O objetivo principal, a gente vem falando isso há muito tempo, é poder contar, vamos dizer assim, com investidores da própria sociedade sergipana. A gente acredita que esse é um projeto que deve, vamos dizer assim, ser um orgulho no futuro e com a sua criação para toda a sociedade. A ideia é que a gente faça um grande movimento para, em torno do Confiança, a gente poder criar um time de grande qualidade e poder estar disputando os grandes campeonatos esportivos do país. Presidente Pedro Dantas, o que é que mudou no Estatuto do Confiança e o Confiança está aberto para receber a proposta que o Landim acabou de falar? Sim, hoje o Confiança, no dia 1º de maio, dia do aniversário do clube, a gente teve a Assembleia Geral, onde o Conselho chamou. E essa Assembleia Geral votou no novo Estatuto do Clube. O Estatuto do Clube era de 2004, então tinham 21 anos do Estatuto. Então o Estatuto se modernizou por completo e com isso tem a possibilidade agora de receber SAF. Então Confiança vai abrir agora o Conselho Fiscal, o Conselho de Administração vai abrir o prazo para receber propostas para SAF. Esse prazo vai ficar algum tempo em vigor, pode aparecer outros grupos. Sabemos do grupo do Landim, que tem um grande interesse, é um grupo que a gente tem muito carinho, porque é um grupo que tem algumas empresas sergipanas por trás, então acho assim, o Rodolfo Landim não precisa de apresentação, foi 6 anos presidente, um dos presidentes mais vitoriosos do país, então acho que é um caminho muito bom. Então a partir de agora o Confiança pode receber propostas para a SAF, então tanto o grupo do Landim como outros grupos podem apresentar proposta, o Conselho de Administração vai analisar, a Direx, a diretoria, a presidência, os vice-presidentes vão analisar essa proposta e a melhor proposta a gente vai apresentar à torcida. E a torcida na Assembleia Geral decide se o Confiança vira SAF ou não.
Presidente da Federação, Milton Dantas, a SAF hoje, você que acompanha o futebol no Brasil todo, é uma necessidade, por exemplo, para os clubes sergipanos? Com certeza, Fábio. Não só para os clubes sergipanos, mas para os clubes de médio e pequeno porte de futebol brasileiro, clubes tradicionais. A exemplo da Associação Desportiva Confiança, a exemplo do que se tornou o SAF agora, o América do Rio Grande do Norte, né? E tanto o Maringá, que hoje está fazendo uma boa campanha na Série C, é uma SAF. Tem clubes que não necessitam, né, se transformar em uma SAF pela sua história, pelo seu poderio econômico, a exemplo do próprio Clube de Regata Flamengo, que foi muito bem administrado pelo presidente Rodolfo Landim, talvez tenha sido o melhor presidente da história do Flamengo. Os números estão aí, as conquistas de títulos estão aí, os números financeiros estão aí, a reestruturação que o Landim, juntamente com a sua diretoria, fez. Então, eu acho que o Confiança está em boas mãos, né? Eu acho que se a gente não avançarmos, não tivermos a coragem, né, de trabalhar para que o Confiança, o Sergipe, né, o Lagarto, eu sei que né, Jéssica falou ali, antes da gente entrar aqui no ar, que o torcedor ainda encontra uma barreira, né, do saudosismo. Eu vou perder, né, o meu clube já não vai ser mais meu, vai ter dono, mas é uma realidade, né? Eu almocei recentemente com o dono do Bahia, que tem mais 10, 12 equipes no mundo, e ele disse: eu fico muito feliz, porque o Bahia hoje é meu, mas quando o torcedor do Bahia ainda dá uma entrevista, ainda se manifesta, o Bahia é meu, né? O Bahia é da torcida, mas vai continuar com a administração, com a empresa tocando, e é uma necessidade para o futebol brasileiro, para os clubes que querem realmente se profissionalizar e não tem esses recursos necessários. A realidade é essa. Confiança hoje está numa Série C, o Confiança precisa de reforços, mas a diretoria tem recurso para botar mais 1 milhão de reforços dentro do clube para chegar à Série B? Não tem, uma SAF tem, porque eles trabalham com planejamento. E principalmente com as pessoas que estão à frente, né, nesse projeto de adquirir o Confiança. Pessoas sérias, pessoas, como o próprio presidente Landim falou, ele quer preservar os empresários, né, daqui do estado de Sergipe, empresários que são conhecidos, que são bem-sucedidos nas suas vidas profissionais, e a gente fica tranquilo em relação a isso. Então a gente pode citar aqui vários modelos de SAF no futebol brasileiro, no futebol mundial, que deu certo. Eu falei do Bahia, mas tem aí o Botafogo, que conseguiu conquistar o título da Libertadores no ano passado, né, do Campeonato Brasileiro. Tem modelos de SAF que não deram certo, é exemplo do Vasco, né, que está aí um imbróglio na justiça. Até a SAF do Vasco não deu certo, né? Não deu certo, então foi quebrado o acordo que está sendo julgado no Poder Judiciário, né? Então a gente torce que a diretoria do Confiança, juntamente com o Conselho, com os sócios, né, e com essa proposta que vai ser apresentada pelo presidente Rodolfo Landim, juntamente com um grupo de empresários que está se somando nesse projeto, aconteça e que sirva de exemplo para outras equipes aqui do futebol sergipano. Presidente Rodolfo Landim, para que o torcedor possa compreender, o que é que muda na vida do clube a partir do momento que ele passa a ser uma SAF, aliás? O torcedor diz, ele vai mudar a cor da camisa do meu clube, vai mudar isso, vai mudar. O que é que muda na vida do clube quando ele passa a ser uma SAF? Olha, Fábio, para o torcedor propriamente dito, as mudanças são pequenas. O que muda, na verdade, é a governança que você vai ter dentro do clube e a possibilidade de você ter investidores, né? Quando você tem uma associação desportiva sem fim lucrativo, basicamente você só consegue, vamos dizer assim, recursos, né, que são gerados pela própria associação desportiva, né? E às vezes fica muito difícil você quebrar esse ciclo vicioso que foi explicado pelo presidente Milton, né, de que você não tenha uma capacidade de investimento inicial para que você possa ir galgando melhorias na sua equipe e, consequentemente, poder evoluir e mudar, sair da Série C para B e para A também.
que é o nosso objetivo a médio prazo. Então, para o torcedor em si, não vai mudar nada, ninguém vai querer mudar o hino do clube, nem a camisa, pelo contrário, isso aí são conquistas que foram conseguidas ao longo do tempo e que são importantes, inclusive para manter a tradição do próprio clube. Nada disso vai ser alterado. O que vai ser alterado, fundamentalmente, é que você vai passar a ter, como foi falado aqui, uma série de investidores que vão estar com seus interesses alinhados com o do Confiança, que o interesse do investidor é exatamente fazer com que o clube cresça e se transforme numa potência, e que é algo que está totalmente alinhado com o interesse do torcedor. Então, para o torcedor, não muda muita coisa, mas para a estrutura e para a capacidade de investimento da instituição, sim, pode mudar bastante e fazer com que essa instituição, esse clube, possa ter condições de poder brigar por uma posição melhor dentro do futebol brasileiro. A gente sabe, Landim, que o empresário não vai investir em algo em que ele não tenha retorno financeiro. Onde é que o empresário ganha quando ele passa a comandar uma SAF de um clube de futebol? Excelente pergunta, Fábio. Sim, o que a gente tem visto no mundo é que o futebol tem se tornado cada vez mais uma atividade econômica rentável, né? Em muitos países, né? Então você vê a quantidade de recursos envolvidos no futebol, que na verdade, algo que é entretenimento, na indústria do entretenimento e entretenimento premium, porque as pessoas adoram ver futebol. O Brasil, notadamente no Brasil, onde as pessoas são apaixonadas por futebol, mas é o esporte mais popular do mundo, cada vez mais tem recursos que estão sendo investidos no futebol. A gente vê a transformação da quantidade de recursos envolvidos em uma série de países, onde o volume de dinheiro envolvido nos clubes é muito maior do que aqui no Brasil, mas aos poucos isso está chegando no Brasil com os exemplos que já foram dados aqui, né? Grupos internacionais, eles vêm e procuram identificar clubes bem estruturados, com investimento no futebol e formam, vamos dizer assim, empresas, na verdade, multinacionais com participação de clubes em vários países. É o caso, por exemplo, que a gente viu com o futebol, no caso do Botafogo, o exemplo do Bahia, que foi dado há pouco tempo, que o Grupo City tem clubes espalhados pelo mundo inteiro. No caso do Botafogo, a gente sabe que faz parte de um grupo, de uma empresa chamada Eagle, que tem participações no Lyon, da França, tem no Crystal Palace, que está na Premier League, no Botafogo, no clube da Bélgica, e por aí vai, né? São vários exemplos que a gente vê, e você fazendo um investimento, estruturando bem o seu clube, criando, vamos dizer assim, condições para você ter uma forte divisão de base, eu não tenho dúvida nenhuma de que vão aparecer no futuro outros investidores interessados em adquirir esse clube já num estágio muito mais avançado de desenvolvimento do futebol dentro da estrutura do clube. Então, assim, eu vejo uma saída natural para isso é a venda para um investidor estratégico, exemplo do que aconteceu com o Bahia. Presidente, só para liberá-lo, agradecendo a sua gentileza, são 7h24. É verdade que esse grupo que fará uma proposta, o senhor já disse aí que uma proposta será feita ao Confiança, ele é formado por empresários locais também, a exemplo do empresário Luciano Barreto, da construtora Celi, do Grupo Petroques e outros grupos locais, juntamente com Rodolfo Landim. Isso é fato ou não é verdade? O fato é que a gente vem estruturando exatamente com essas pessoas, com o que o senhor citou, e a gente tem procurado, inclusive, outras pessoas que fazem parte da sociedade do Sergipana, empresários,
porque a gente entende que isto é importante para a gente criar essa corrente do bem, envolvendo o Confiança e fazendo disso um projeto para o Estado de Sergipe, mais do que um projeto de um empresário separado, de um investidor. O que a gente quer é fazer um projeto para o Estado de Sergipe, transformando o Confiança num orgulho de todo o Estado. Presidente, eu vou lhe fazer uma pergunta, o senhor fica muito à vontade para responder, mas meu dever de jornalista é perguntar, como é que o senhor está avaliando a fase do Flamengo hoje? Assim, eu fui presidente do Flamengo, Fábio, assim, durante 6 anos, nos últimos 6 anos, e o que eu tentei fazer foi estruturar o clube da melhor forma possível e deixar o melhor legado possível para o meu sucessor, né? E eu entendo também que a gente ficar fazendo comentário, mesmo, principalmente tendo passado 6 anos à frente do clube, e nada acaba ajudando a administração que assumiu. Então, da minha parte, eu fico aqui só do lado de fora com um sentimento assim de missão cumprida, com a certeza de ter feito, vamos dizer assim, o que estava ao meu alcance para transformar o Flamengo na melhor instituição possível. E fico torcendo para que tudo que vier a acontecer daqui para diante venha a dar certo. Acho que qualquer coisa que eu vier a falar, qualquer crítica que eu vier a fazer, qualquer comentário, em nada vai acabar ajudando as pessoas que estão lá à frente hoje do clube, exatamente porque eu tive essa participação. Eu tenho que reconhecer que eu não sou um torcedor comum, eu sou um torcedor que terminou uma gestão de 6 anos e o que eu tenho que fazer é tentar, mesmo do lado de fora, a continuar ajudando aquela instituição a crescer, porque foi para isso que eu dediquei 6 anos da minha vida e é o que eu pretendo fazer também, se der certo, como a gente pretende, dedicando boa parte do meu tempo para ajudar também o desenvolvimento do Confiança. O senhor apresentará essa proposta quando? Já tem uma data prevista? Não, nós estamos esperando quando as regras do jogo, quem vai estabelecer é a atual administração do Confiança, conforme foi aprovado na Assembleia e foi explicado pelo presidente Pedro Dantas, e certamente a gente vai ter que se adaptar aos prazos que forem estabelecidos nesse concurso que eles vão fazer com os potenciais investidores para a SAF. Então não há ainda data prevista. Agora, só para liberar, presidente, tem muitas perguntas que chegam aqui. Por exemplo, e o torcedor, futebol é isso, né? Tem torcedor dizendo, por que o senhor não apresenta uma proposta também ao Sergipe, só ao Confiança? E tem outro aqui que diz assim, peça ao Landim para ser presidente do Vasco, para ver se consegue salvar o Vasco. Você toparia ser presidente do Vasco, Landim? Eu acho que não. Eu tenho nada contra o Vasco, pelo contrário, é uma grande instituição. Eu acho que futebol é bacana isso, né? Essa competição, assim, o Vasco é um grande clube do Brasil, um dos clubes gigantes, está passando por uma fase difícil, como foi falado aqui. Mas eu não tenho dúvida de que, ao longo prazo, isso vai se restabelecer. Vão encontrar um caminho, porque o Vasco tem também uma tradição enorme no futebol brasileiro e isso não pode ficar perdido, né? Perfeito. Presidente Rodolfo Landim, muito obrigado pela sua gentileza em participar do Balanço Geral na manhã desta segunda-feira aí do Rio de Janeiro. Então vamos aguardar, então, a proposta para a SAF do Confiança. Muito obrigado, um ótimo dia para o senhor. Eu agradeço muito e parabenizo vocês por estarem sempre, vamos dizer assim, mantendo esse assunto em voga. E, ao mesmo tempo, queria me despedir aqui, mandando um grande abraço aí para os meus amigos aí, Milton Dantas e Pedro Dantas, e para toda a torcida. Obrigado.
Obrigado. Rodolfo Landim, ex-presidente do Flamengo, falando sobre a SAF do Confiança. O Rodolfo, Pedro, disse que depende agora da regra do jogo estabelecida pela diretoria do Confiança para que a proposta seja apresentada. Quando é que o Confiança vai estar, digamos assim, apto para receber essa proposta? Pronto, agora o Conselho de Administração vai abrir o prazo para receber proposta. Esse prazo deve ser de no mínimo 15 dias. Então, acho que durante essa semana o Conselho de Administração deve abrir esse prazo e esse prazo deve vigorar até o final do mês. Eu acredito que até o final do mês a gente já possa estar apto a receber as propostas e começar a analisar elas e apresentar à torcida. Isso é como se fosse um leilão, ou seja, quando você abre, não significa que só o Landim apresente proposta. Qualquer empresa interessada pode apresentar uma proposta e o Conselho vai definir a mais vantajosa para o Confiança? É assim que funciona? Isso, assim mesmo. A gente pode aparecer outros grupos de empresários que tenham interesse no Confiança, então pode apresentar outra proposta. Então a gente vai dar um prazo de uns 15 dias para apresentarem propostas. Depois, no final desse prazo, a gente vai analisar quantas propostas chegaram e qual é a melhor proposta para o Confiança. Você tem ideia de quanto o Confiança poderia arrecadar? Se é assim que funciona, por exemplo, o Landim faz a proposta, ele vai injetar X no Confiança, esse dinheiro vai todo para o departamento de futebol, vai para pagar dívida. Quanto seria isso? Tem ideia, não? A gente fala com a primeira conversa, assim, fora de números, com o grupo do Landim. O grupo do Landim deve fazer um investimento de 500 milhões em 10 anos no Confiança. Ou seja, não é na pipoca, sabe? Não, é durante 10 anos, é um investimento que é a longo prazo. Só de começo você tem que fazer uma infraestrutura, porque o Confiança só tem um campo para treinar, então tem que ser feito mais 4 campos de futebol para o Confiança treinar. Tem que sanar as dívidas trabalhistas, a dívida civil, as dívidas fiscais que estão apertando a Confiança. Hoje em dia, o torcedor sabe, a gente não pode reforçar o time para a Série C, porque a gente tem muita dívida, então a gente fica com recursos bloqueados. Então hoje a gente depende muito do financeiro. Então a SAF já liquida essas dívidas, a SAF que já faz esse investimento nesses campos para a gente poder retomar as bases. E como o Landim disse, o ativo do clube vai ser a categoria de base. Como é que a gente vai retornar à categoria de base se a gente não tem um CT para treinar? E a intenção de vir uma SAF é isso, fazer um CT novo com 4 campos para a gente voltar às categorias de base. Isso? Já tem uma ideia, não? Não, tem algumas ideias, mas aí é coisas só depois da SAF feita para a gente correr atrás disso. Mas tivemos alguns prefeitos que se botaram à disposição para ceder um terreno para a gente trazer movimento para o município. Então, tanto Aracaju, como a Barra dos Coqueiros, como Socorro. Então, acho que... teria que ser um município na região... Se não na Grande Aracaju. Na Grande Aracaju. Né? Como Confiança está aqui no bairro industrial, o Sabino Ribeiro fica próximo a Socorro, próximo à Barra e dentro de Aracaju. Então, o terreno não seria tanto o problema seria o dinheiro, o recurso para poder fazer, que é um investimento de 10, 15 milhões para fazer. SAF hoje no Confiança é uma realidade, vai acontecer. Vai acontecer. A gente não sabe quem é o grupo que vai poder estar nessa SAF, mas é um caminho sem volta, é um caminho que quem pensa numa Série A, quem pensa em estar lá no meio dos grandes, tem que ser SAF. E principalmente, quando você tem dívidas, você tem que ser SAF para poder estancar esse sangramento que todo ano atrapalha a gente. Milton Dantas, você pretende trabalhar para que outros clubes do futebol sergipano abram também a mente e entendam que a SAF é uma necessidade? Com certeza, Fábio. A SAF no Confiança vingando, dando certo, isso vai abrir a mentalidade de outros dirigentes de outros clubes. Então a gente tem que acabar com esse saudosismo. Meu clube não pode ser vendido, eu tenho que preservar, como você sabe que existe. Então eu vou dar um exemplo concreto. Você, conselheiro do Sergipe, e que na época Reinaldo Moura teve vários debates para que pudesse construir um estádio fora do João Hora, mas para que isso pudesse acontecer, tinha que ser vendido o João Hora. Tem que ser vendido porque o Clube Esportivo Sergipe não tem dinheiro para poder manter aquela estrutura como ela deve ser mantida, com construção de campos para treinamentos, né, para um CT, alojamento, hotel, né, área tem, mas não tem dinheiro. E você sabe que o Reinaldo teve proposta na época e por causa desse saudosismo de não tirar o João Hora dali de onde está instalado, não foi à frente, não avançou. Então acho que a gente tem que ter a coragem suficiente e debater,
porque tem vários modelos de SAF, na verdade. Né? A Associação Desportiva Confiança irá continuar. Então, a associação continua e a SAF, o Confiança vai ter o seu presidente da executiva, a SAF vai ter o seu gestor, como o Landim falou, é um grupo empresarial, é uma sociedade anônima que vai chegar no futebol sergipano, como já chegou no futebol brasileiro, nós estamos atrasados. É o modelo. Então, o Landim vai botar um gestor da SAF e o clube, a Associação Desportiva Confiança, vai continuar sobrevivendo, vai continuar existindo. Porque ninguém vai mudar o nome, não vai mudar a cor da camisa, não tem nada disso, como o Landim explicou. Teve eleição recentemente no Botafogo para eleger o presidente do Botafogo. A SAF, todo mundo sabe que o dono é o John Texto, né? Mas o Botafogo tem. O Bahia, o Beltrame era o presidente. O Beltrame optou de não ser mais o presidente. Eu acho que não podia mais, né? Já estava no hoje é Emerson, o ex-goleiro. É Emerson, o ex-goleiro. Mas o Bahia é uma SAF, mas tem o seu presidente, que é o Emerson. Né? Então a torcida vai cobrar também, seja SAF ou não, quando os resultados não vêm. Porque o objetivo de uma SAF, de um empresário que coloca o seu dinheiro, e nós não estamos falando em pouco dinheiro, nós estamos falando de um projeto de 500 milhões há 10 anos. Então, qual é o principal objetivo desse grupo? Que o Confiança esteja, nesse período, nesse planejamento de médio e longo prazo, numa Série A. Aí você vai chamar a atenção dos grandes clubes do futebol mundial, você tendo um trabalho de base, você vai revelar, porque se ele não vender jogador, ele não vai ter recurso, se ele não tiver nenhuma Série A, ele não vai ter o retorno dos investimentos. Então, o empresário não vai também, nós temos que ter essa clareza, o empresário não vai só colocar os 500 milhões e não tirar, e o torcedor tem que entender isso. Foi a pergunta que eu fiz o Landim, o que é que o empresário ganha quando ele investe numa SAF? Tem que trazer de todo empresário que coloca dinheiro em um segmento, ele pensa em lucro, mas para que ele tenha esse lucro, é a diferença do Confiança hoje disso aí. Eles têm um planejamento de em 3 anos não tirarem nada, só investir. Então, por isso que é um grupo empresarial forte, sólido. Eles vão botar dinheiro sem pressa de tirar esse dinheiro. Onde é que o empresário ganha dinheiro? Vendendo atletas, por isso a importância da categoria de base dos campos, para você formar jogador, vender e ganhar dinheiro. O John Texto, por exemplo, investiu, Botafogo campeão da Libertadores, Botafogo campeão brasileiro, os atletas chamaram a atenção dos clubes do mundo todo, ele vendeu lá 6, 8, pode falar mais com propriedade, vendeu vários atletas. Eu acredito que ele já recuperou, fez uma renovação no clube, né, com jogadores com valores menores, porque você tem uma ideia, a SAF se dava ao direito de poder pagar a esse centroavante que está no Santos mais de R$1 milhão. Tiquinho Soares. Né? Hoje, a SAF do Botafogo disse, eu não posso pagar mais R$1 milhão, Tiquinho já é um atleta de uma idade avançada, vou pegar um jogador de 25 anos, pagar R$1 milhão, que eu posso ganhar dinheiro mais na frente com ele. Então a SAF pensa dessa forma também, pensa profissionalmente, não pensa só com a paixão, pensa com a paixão e principalmente com a razão. Milton Dantas, Edinaldo Rodrigues, presidente da CBF, muitas informações circulam no final de semana de que ele deverá ser afastado novamente da presidência da CBF. O que é que você tem de informação sobre esse assunto? Veja bem, né, a CBF acontece coisas que a gente que está dentro do contexto, né, fica surpreendido. A gente tinha como certeza o arquivamento do processo que o afastou em 2023, que Edinaldo conseguiu através de uma ação de inconstitucionalidade no STF, né, uma liminar, e que o ano passado as partes interessadas assinaram um acordo no próprio STF, retirando essa ação, ou seja, arquivando o processo. E esse processo foi reaberto agora, depois de 60 dias de ataque à pessoa do presidente Edinaldo, ataques pessoais, a maioria deles, ataques infundados, a maioria deles, como por exemplo a questão de salário. O salário de vocês é 215 mil, fake news, e não é salário, que eu não sou empregado da CBF, nem nenhum presidente de federação é empregado da CBF. Nós temos um contrato de representação, onde nós representamos a CBF em cada estado, de R$50 mil, eu venho dizendo isso há 9 anos. Não era 50, desde a época que era 20, que passou para 30, que passou para 40, que passou para 50,
que paga 27% de imposto de renda e a gente recebe o líquido de 30 e poucos mil reais. Pelo menos é o que eu recebo, que a maioria diz que recebe. Não é 215. Não é, mas eu quero que a CBF, né, valorize o nosso trabalho e passe não para 215, para 250, 300, até porque nós estamos falando de uma entidade privada. Né? A CBF é uma entidade privada onde ela recebe os recursos dos seus patrocinadores e da seleção brasileira e nada de recurso público. Não entra um centavo sequer nos cofres da CBF de dinheiro público. Nunca entrou na história da CBF. Então a CBF tem o direito como agora. A CBF achou que Ancelotti vale 7 milhões por mês. Foi o que a CBF e botou na mesa aí. Uma proposta de 7 milhões para Ancelotti. 7 milhões de reais para o treinador do Real Madrid. Então, com a saída agora do Edinaldo Rodrigues, mela tudo. Veja bem, o processo voltou... Mas Edinaldo vai sair? O processo voltou para a instância de origem, que é o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Hoje está marcada uma audiência por videoconferência, que o Coronel Nunes não tem condição nenhuma de se deslocar de Belém do Pará para outro lugar. Então está marcada uma audiência, porque a grande questão estão questionando agora, foi feita uma perícia agora, que naquele acordo das 7 pessoas que entraram contra a CBF, para afastar Edinaldo, a assinatura não é do Coronel, depois desse tempo todinho. Então fizeram uma perícia e disse que não é. Então o Coronel vai falar hoje, dependendo do que o Coronel, Edinaldo pode ser mais uma vez afastado pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que é ruim para o futebol brasileiro. Isso gera uma instabilidade muito grande. Né? E nesse sentido, o presidente nos convidou, não é uma convocação oficial, é tanto que cada um comprou sua passagem, né, por conta própria. Não foi a federação também aqui que comprou minha passagem, eu comprei com o meu cartão no dia de ontem, porque ele me convidou no sábado. Nós estamos indo hoje no Rio, voltamos amanhã, até porque eu tenho os meus afazeres, tanto no futebol como na Câmara Municipal, não posso me ausentar durante muito tempo. E nós estamos numa semana assim, de muita tensão em relação aos nossos clubes, tanto na Série C, né, como na Série D, o Sergipe, né, que não está bem, o Confiança não está bem, o Itabaiana não está bem, e a gente tem que acompanhar de perto os nossos clubes aqui. Eu tenho os meus afazeres também na Câmara Municipal de Aracaju, então eu vou hoje à tarde, volto amanhã à noite, no bate e volta, para fazer uma reunião, para que a gente possa ter informação do que realmente está acontecendo dentro da CBF. Mas, se você me perguntar, Edinaldo vai ser afastado, Edinaldo vai ficar, eu acho que a chance é de 50 para ele ficar e 50 para ele sair. Para ele sair. Pedro Dantas, o que é que está acontecendo com Confiança? 3 derrotas seguidas. É o futebol, né? O futebol às vezes é muito injusto e o Confiança tem feito jogos... 4 derrotas. Bons jogos, mas é porque ele falou consecutiva, tenha calma. Tenha calma que a gente ganhou uma dessa do Caxias. Confiança tem feito bons jogos, ficado na frente no placar e tomado a virada nos últimos 2 jogos. Esse último não, Confiança perdeu para o Náutico, apesar do segundo tempo, Confiança teve várias chances de fazer gol, não convertemos o gol. Então eu acho que amanhã a gente vai fazer uma reunião geral com os jogadores, conversar para tentar entender o que é que está acontecendo, mas eu acho que o Confiança tem que mudar de atitude. A gente vai ter uma grande chance agora, porque vai jogar em casa contra o Londrina. Não tem nada perdido, a Série C está muito próxima. Graças a Deus todo mundo ganhou ali, que estava meio embolado, então não está se distanciando muito. Então Confiança com uma vitória dá um pulo lá para frente e já entra lá para 10º. Então eu acho que agora chegou a hora de a gente conversar, apertar e tentar entender o que está acontecendo. Confiança vem fazendo bons jogos, mas não vem tendo um resultado. E a gente precisa de pontos. Eu prefiro jogar mal e ganhar de 1-0 de que jogar bonito e não conseguir ganhar o jogo. Então eu acho que agora a gente precisa ir atrás de pontos e vamos começar isso contra o Londrina aqui segunda-feira na Arena Batistão. Perfeito. Em relação à CBF, o Edinaldo Rodrigues, muita polêmica, ele é baiano, e a gente sabe que, infelizmente, a grande mídia tem um preconceito natural pelo fato dele ser baiano. Aí vem aquela história da camisa vermelha, que eu acho que foi uma polêmica também absolutamente desnecessária, mas que levanta, sobretudo num país politicamente dividido como é o Brasil, você levanta uma série de questionamentos. Enfim, vamos esperar que essa novela acabe, né, Milton? Porque enquanto fica essa novela, Edinaldo não tem estabilidade, vai contratar o treinador que era para ter vindo em 2023 não veio, porque ele foi afastado.
O Ancelotti já bota o pé atrás porque, enfim, não sabe se vem, porque não sabe se ele fica, não sabe, enfim, essa bagunça generalizada, a gente espera que isso, de fato, seja resolvido. Só para liberar você, a loteria, você votou a favor ou contra? Votei a favor na primeira votação, irei votar a favor na segunda, porque eu acho que é uma forma da gente combater o jogo clandestino, né? Como o Serginho falou aqui há pouco instante, não vai viciar ninguém a loteria. As pessoas que jogam porque quer, joga porque acredita que através daquele jogo vai realizar um sonho. A gente tem que fazer campanhas educativas para que as pessoas joguem com responsabilidade, né? É diferente. Não é uma bet, como foi dito por alguém nesses últimos dias, né, na intenção de se promover politicamente. Não é uma bet, é uma loteria municipal, como vai começar já a loteria estadual, já teve o processo de licitação, já tem a empresa contratada, o Banese vai administrar essa loteria, né? Então já está nas sinalizações para ser lançada e ser colocada para a sociedade sergipana. Por quê? A loteria já é legalizada pelo governo federal, já é legalizada em muitos estados. O que nós queremos é combater a clandestinidade, como o Serginho falou. Vá ali no mercado para você quantas pessoas chegam ali para lhe oferecer o jogo do bicho clandestino, para lhe oferecer uma Sportnet, sei lá, uma Sportbet, qualquer desse negócio clandestino. Por que foi que o governo legalizou agora as bets? Para que o governo pudesse arrecadar impostos e controlar. O próprio governo vem fazendo campanhas educativas. O cigarro, né, é liberado, mas tem campanhas, né, do governo dizendo quais são as doenças que causam às pessoas que são dependentes do vício do fumo. Então, a loteria municipal, eu acho que você, primeiramente, vai combater a clandestinidade. Segundo, vai trazer uma organização e recursos para o município de Aracaju para poder investir em áreas que necessitam de investimento, como esporte, como a cultura, como social, né? Porque parte desses recursos, que você falou bem propriamente aqui, que não é o município que vai tomar conta da loteria. Vai abrir uma licitação e vai ter uma empresa, né, que vai colocar à disposição da sociedade aracajuana esse modelo de loteria fiscalizada pelo município, pagando os impostos e trazendo esses recursos para ser investido na sociedade. Além do que de proporcionar, porque eu disse lá na Câmara no meu discurso na última quinta-feira, eu jogo na Mega Sena há 38 anos, com o objetivo de quê? De eu ganhar na Mega Sena para ter uma vida mais tranquila, né? Para eu ter um recursozinho que possa garantir a minha aposentadoria, que eu possa ajudar as pessoas que vivem no meu convívio. E é o sonho de todos nós. Quem não joga na Mega da Virada? Quem não joga na loteria esportiva? Eu não jogo nenhum jogo que não seja Mega Sena. Porque eu quero gastar a minha sorte com um recurso que vale a pena. Vale a pena. Perfeito. Miltinho, obrigado. Pedro, obrigado. O Landim já agradecia. Acho que é importante a gente sempre esclarecer, trazer informações sobre esse tema que é a SAF no primeiro momento do Confiança. Quem sabe que os outros clubes do futebol sergipano abram também a mente e entendam que é uma necessidade. Vamos para o intervalo rapidinho, a gente volta já já com mais informações aqui no programa do Povo Balanço Geral.